E aí, meus amigos, nesse vídeo eu vou comentar sobre como foi a minha primeira experiência para conseguir um emprego no exterior e eu também vou dar algumas dicas que sempre me ajudaram a conseguir passar nas entrevistas e ser bastante chamado nos processos seletivos. E aqui no YouTube mesmo, na timeline, se você quiser, você pode passar para a parte que você tem mais interesse, porque eu vou deixar tudo separado certinho. Então, a primeira parte que eu vou comentar é como saber que eu estou pronto para começar a aplicar para essas vagas. E a resposta vai ser praticamente sempre a mesma, né? A gente nunca vai se sentir totalmente pronto, mas, na minha opinião, tem alguns requisitos que são bem necessários e que irão te ajudar muito para conseguir sentir que você já consegue começar a se aplicar para essas vagas. A primeira coisa é o mais óbvio, né? É o inglês. Então, você não precisa ter inglês fluente, mas e também talvez não precise ter um inglês avançado, né? Vai depender um pouco da empresa, do que ela pede, então tem que dar uma olhada nisso. Mas o mais importante é saber se expressar bem e saber e conseguir que a pessoa esteja te entendendo, né? O que você está querendo dizer. Então, esse para mim é o mais importante, ou seja, é conseguir se manter em uma conversa, mesmo que você cometa muitos erros gramaticais, etc. Porque isso é completamente normal e não vai te impedir assim de conseguir alguma vaga por conta disso. A segunda coisa é a parte técnica. Então, saber em que área que você realmente especializa, ter uma certa proficiência em algumas tecnologias, saber resolver problemas, né, que é o mais importante, e coisas nesse sentido. No meu caso, eu sempre fui um full stack developer, mas com foco um pouco mais no front, né, usando React, TypeScript. Então, eu foquei nessas tecnologias. Mas para saber se você realmente está pronto tecnicamente para a vaga no exterior, acho que vai mais do seu próprio julgamento, né? Então, se você se sente talvez como um júnior e ainda precisa de muita ajuda para resolver algumas coisas, talvez você ainda precise aperfeiçoar um pouco mais seu conhecimento, ter um pouco mais de experiência. Mas se você sente que você já está bem com as tecnologias que você trabalha, que você consegue se virar sozinho, resolver problemas sozinho, tá a par de novas mudanças, então talvez já seja o suficiente para você. Mas como eu falei, é muito difícil se sentir pronto realmente. É mais uma questão de parar e pensar e ver se você realmente é um bom desenvolvedor para aquela vaga, né? Pode ser pleno, sênior, até mesmo júnior, se você encontrar alguma vaga assim. E, enfim, não tem muito o que dizer nisso, né? Como eu falei, acho que vai mais do seu próprio julgamento. E a terceira coisa, e na minha opinião a mais importante, é a comunicação, né? Eu já começo dizendo que você não precisa ser um extrovertido e nem muito comunicativo para conseguir passar em uma vaga, né? Eu mesmo sou uma pessoa super introvertida, que não fala muito, que não conversa muito, e mesmo assim, quase sempre eu passo nas entrevistas não técnicas, né? Ou seja, que você que exige mais a comunicação do que dos seus skills técnicos. E isso faz parte do seu perfil, né? Do seu jeito de ser e não vai interferir nos soft skills necessários para você conseguir passar em uma vaga. E o que eu quero dizer é que você precisa saber se comunicar bem, com uma certa decência, sinceridade, com uma certa confiança. Isso é o que mais conta mesmo para passar nas entrevistas. Assim, não é fácil ter essas habilidades, né, para algumas pessoas, inclusive para mim, mas o lado bom é que não é difícil também você treinar a comunicar, treinar a conversar, a entrevista e tudo mais, para esse caso específico, né, de conseguir uma vaga para o exterior. Agora que você já sabe mais ou menos quando que você estará pronto, a próxima coisa a se fazer é começar já a se candidatar para as vagas, né? E uma pergunta que eu recebo bastante é onde eu se candidato, né? Qual é o site, quais vagas, como se aplicar, e existem várias opções. Você pode se candidatar usando todas elas, ou você pode escolher algumas específicas, né, que você mais se identificou, e acho que isso depende da sua área, se existem muitas vagas, ou se talvez seja um pouco menos procurado, esse tipo de coisa. E antes de começar a se aplicar, tenha certeza que o seu LinkedIn está totalmente atualizado. E quando eu falo totalmente atualizado, é bem atualizado mesmo. O que eu vejo muita gente fazendo é, por exemplo, na área de experiência, só colocando as empresas que você trabalhou e só, sem descrição, sem as conquistas. Então, uma dica que eu dou já sobre isso é ter o seu currículo e o seu LinkedIn totalmente atualizado na sua experiência de cada trabalho que você teve, escreve tudo que você conquistou, quais tecnologias que você trabalhava lá, né? E o máximo de informações possíveis, basicamente, né?
Isso vai te ajudar muito, principalmente se tiver alguma vaga que pede alguma coisa que você já usou em outro lugar, né? Isso ajuda imensamente mesmo. Futuramente eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Quando decidi procurar vagas para o exterior, eu mandei até que uma quantidade baixa assim, de currículos, mas eu sempre enviava para vagas que eu achava que encaixava muito bem. Você pode, obviamente, enviar currículos também para vagas que você talvez não se sinta muito confiante. É sempre bom, né? Porque eu já passei até em entrevistas que eu não encaixava com quase nada na vaga, mas a pessoa gostou do meu perfil, viu que eu me encaixava na cultura da empresa e tudo mais, e eu acabei passando. Então, como na minha área tem muita vaga, eu acabei escolhendo em enviar currículos só para vagas que eu realmente me encaixava melhor, né? E os sites que eu usei principalmente foram o We Work Remotely e o Remote.io. E além desses sites, o meu foco, na verdade, foi no Slack, em comunidades de desenvolvimento em geral, né? Então, comunidade de front-end ou de back-end, ou até mesmo comunidades focadas para isso, em conseguir vagas para o exterior, que também tem, se você der uma procurada aí, você acha. Pelo que eu me lembre, eu não mandei currículos pelo LinkedIn, porque eu foquei em plataformas mesmo que o foco era o trabalho remoto, né? Acho que eu tinha mais chance com isso. Você pode também ver no LinkedIn, né? Colocar os filtros lá, só em trabalho remoto, colocar o país que você quer, que com certeza tem vagas, mas eu não foquei muito no LinkedIn, mas ainda assim deixei o LinkedIn atualizado, né? Porque qualquer empresa sempre vai olhar seu LinkedIn, mesmo que você não enviou vaga pelo LinkedIn. Algumas vagas pedem cover letter. Aqui no Brasil isso não é comum. Acho que na verdade praticamente nenhuma empresa vai pedir, né? Mas lá fora é bem comum. E também muita gente me pergunta o que escreve na cover letter, né? E eu particularmente não coloquei nada muito diferente, né? Só uns 3, 4 parágrafos mais ou menos, mostrando a minha experiência, as tecnologias que eu trabalhava. E o mais importante, eu acho, é que se a vaga estiver pedindo uma coisa mais específica, você também escreve qual foi a sua experiência com isso que eles estão pedindo, que eu acho que ajuda muito. Eu vou colocar um exemplo aqui na tela de uma cover letter que eu fiz e que eu fui chamado para entrevista. Você pode pausar o vídeo se você quiser ler um pouco melhor. E eu reforço o uso de comunidade de desenvolvimento, porque sempre tem muitas vagas mesmo que o pessoal fica postando. Principalmente, né, como eu falei, for um Slack focado em vagas para o exterior, ou focado em vagas em geral mesmo. E geralmente são os próprios devs, né, que postam as vagas nessas comunidades. Então isso é a melhor parte, porque você pode tirar dúvida diretamente com ele, saber como que é o dia a dia real mesmo da empresa, quais tecnologias eles usam, como que é o processo seletivo dessa vaga. E geralmente também a recomendação é diretamente com ele para a empresa, então quase sempre facilita muito a entrar na empresa do que passar por um processo seletivo maior e mais comum se você fosse enviar por um site ou alguma coisa assim. Então eu acho que isso facilita muito mesmo. Beleza, agora o próximo passo é treinar para as entrevistas e para os processos seletivos. E se você não tem prática com falar inglês, eu já começaria por aí, né? Treinar na sua confiança ao falar em inglês. Eu nunca tinha conversado em inglês antes, então eu também tive que dar uma treinada, né? E para isso eu criei uma página no Notion e anotei várias perguntas que geralmente são perguntadas em entrevistas, tudo em inglês, né? E eu fui lendo as perguntas e as respostas, tudo certinho, para treinar tanto o meu inglês quanto também já as respostas e perguntas que podem aparecer na entrevista. E você não precisa ler exatamente como você escreveu, né? É legal você tentar dar uma lida no geral e depois falar improvisando mais ou menos, para você tentar soar um pouco mais natural na hora de falar. É um pouco chato, mas vale muito a pena mesmo. E depois das suas primeiras entrevistas, você vai ver que vai melhorar mais ainda. Eu vou ler algumas perguntas que eu anotei no Notion na época que eu estava treinando. São mais perguntas para te dar uma visão geral sobre você mesmo, sua experiência, suas habilidades, etc. E meio que ter na sua cabeça uma resposta para tudo, né? Então vamos lá. Descreva as suas experiências passadas como desenvolvedor. Quais eram suas responsabilidades e suas maiores conquistas? Por que você está saindo do seu emprego atual? Você já identificou algum problema e depois proativamente implementou uma solução? Por que deveríamos te contratar? Por que você se encaixa com a empresa? E por último, me fale um pouco sobre você, seus skills e o que você pode trazer para a empresa que irá beneficiar o nosso time. E obviamente, eu vou colocar aqui na tela enquanto eu falo a pergunta em inglês, mas você tem que anotar ela em inglês, tanto a pergunta quanto as respostas, né? E no caso dos testes técnicos, vai depender do seu conhecimento, né? Eu, particularmente, não treinei, só esperei saber qual era o desafio de cada vaga. Inclusive, os desafios que eu recebi não foram tão difíceis assim, mas eu vou comentar melhor daqui a pouquinho.
Agora falando sobre a parte que as pessoas mais têm medo, né? Que são as entrevistas, basicamente. Nesse vídeo eu não vou ser tão detalhista, né? Eu vou fazer um vídeo futuramente com bem mais detalhes sobre como passar nas entrevistas. Eu vou mais contar como foi minha experiência nas entrevistas que eu fiz para eu conseguir a minha vaga que eu estou atualmente para uma empresa americana. Todos os processos que eu fiz tiveram praticamente as mesmas fases. A primeira fase sempre era uma entrevista inicial. E nessa entrevista, basicamente só faziam perguntas um pouco mais genéricas sobre mim, meus skills, problemas que eu já enfrentei, quais tecnologias que eu trabalhava. Eles também comentavam um pouco mais sobre a vaga e sobre a empresa, né, em geral. O mais importante nessa fase, na minha opinião, é tentar mostrar confiança, mostrar que você realmente tem interesse na vaga, tem interesse na empresa, fazer perguntas, conversar, etc. E as suas respostas precisam ser o mais natural possível. Então, sem forçar muito e, obviamente, sem mentir, sem falar besteira, que inclusive é bem comum. Então, coisas como dizer que não trabalha bem em equipe ou que entrou na vaga pelo salário. Então, coisas desse jeito assim, pode não parecer, mas realmente é bem comum as pessoas falarem nas entrevistas. E, por favor, não façam isso. Inclusive, sempre tente ler toda a descrição da vaga, né, um dia ou uma hora antes da entrevista, para saber realmente o que essa vaga está pedindo em detalhes, porque vai ajudar muito se você conseguir incluir isso nas suas respostas. A segunda fase pode ser tanto um teste técnico quanto uma entrevista técnica ou até um live coding, dependendo da empresa. Geralmente, os testes técnicos são para enviar depois, ou seja, eles te passam um desafio e te dão alguns dias mais ou menos para você fazer esse desafio em casa e depois enviar para eles o projeto no GitHub. No meu caso, eu tive alguns testes em que eu precisava consertar algum código que tinha algum problema em React, e eu também tive um teste em React onde eu precisava apenas buscar em uma API e mostrar esses itens na tela. Mas vale lembrar que não é só fazer isso, né? Na minha opinião, é obrigatório você escrever testes unitários, escrever um teste conciso, fácil de entender, moderno, que esteja a par das atualizações, né? Bem escrito, com tratamento de erro, principalmente, e etc. Enfim, é o melhor possível que você consegue escrever, porque isso conta muito mais do que o desafio em si, né? E às vezes os testes podem ser em uma plataforma feita para isso mesmo, e tanto de tecnologias mesmo como React ou Node, quanto de algoritmos. Então, como eu não curto muito essa prática e na minha área específica isso não é tão utilizado, eu sempre tentava fugir um pouquinho disso. E outra opção que está ficando um pouco mais comum hoje em dia são os live codings, que também são coisas, acho que a maioria das pessoas tem mais medo, porque a gente acaba ficando nervoso na hora de fazer o código ao vivo e acaba não conseguindo pensar direito, né? Isso é bem comum, inclusive eu mesmo não curto muito live coding, por esse motivo, né? Por eu ficar um pouco nervoso e não conseguir me concentrar direito e não saber o que falar. Eu só tive um live coding dos processos que eu participei, inclusive foi de uma empresa que eu recebi a oferta final. E esse live code foi até que bem legal, bem diferente. Foi um dos poucos que realmente gostei de fazer. Era uma empresa de cripto e basicamente eles só mandaram um link de um projeto no GitHub, falaram para compartilhar a tela e explicando o que estava acontecendo naquele arquivo, né, que era um arquivo em JavaScript, e falando o que eu achava que estava acontecendo, explicando os pensamentos. Eu prefiro muito mais um live coding assim do que um live code para programar alguma coisa na hora ou resolver algum algoritmo, porque eu fico muito mais nervoso. E o lado positivo também que a gente tem que lembrar de um live code é que é muito mais rápido, né? Muito mais rápido do que você fazer um projeto completo em casa, que às vezes pode levar até uma semana inteira para entregar. E se você estiver fazendo vários processos ao mesmo tempo, pior ainda, né? Então isso para mim é o lado mais positivo do live coding, que é conseguir entregar alguma coisa rapidamente, saber o resultado bem mais rápido, enfim, é isso. Caso a segunda fase seja uma entrevista técnica, ao invés de um desafio técnico, que também é bem comum, geralmente eles fazem perguntas sobre a sua área, né? Sobre as tecnologias que você trabalha. Então é bom dar uma estudada um pouco mais a fundo sobre cada coisa da sua tecnologia, porque inclusive muitas vezes, né, nós programamos, mas não sabemos explicar exatamente como alguma coisa funciona. E um bom exemplo disso, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, são perguntas falando sobre o event loop do JavaScript ou do Node. E para finalizar, eu quero comentar um pouco sobre salário. Isso pode ser um pouco polêmico, né? Porque algumas pessoas dizem
que as empresas precisam pagar o mesmo que pagariam para um americano, para a gente. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão, eu só vou citar os dados dos salários mais comuns para quem está começando agora pela primeira vez a ganhar em dólar ou em euro, enfim, a trabalhar no exterior. E esse valor é cerca de 3.500 a 5.000 dólares. Mas isso, claro, pode depender de muitas variáveis, como experiência, negociação, os benefícios da empresa, até qual país da empresa e até qual país que você está também, dependendo, pode mudar um pouquinho. Alguns podem até achar isso pouco, principalmente para aqueles que já trabalham na área para uma empresa para fora há bastante tempo, e pode ser que seja pouco mesmo, mas na minha opinião acho que é um bom salário porque é muito, muito maior do que qualquer brasileiro ganharia aqui no Brasil. E eu acho que o primeiro emprego para fora, o foco é ganhar experiência, é aprender inglês, se você não tem muito esse costume de falar inglês. E futuramente, na sua próxima experiência, na sua próxima vaga, você consegue facilmente um aumento do salário e, inclusive, não demora tanto assim, né? Principalmente na área de TI. E é isso, lembrando que tudo isso foi a minha experiência pessoal. Tem pessoas que podem ter experiências completamente diferentes das minhas, então eu só quis fazer esse vídeo para eu mostrar mesmo como foi a minha experiência e se eu conseguir, os meus processos foram assim, pode ser que os seus sejam assim também. E eu espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês a, pelo menos, saber quando é a hora para vocês começarem a se aplicar. E também para não ter medo, né? Eu mesmo não me sentia pronto para aplicar. Eu só decidi que eu precisava fazer isso por conta dos meus objetivos. E quando eu apliquei nas vagas, não foi tão ruim assim, né? Eu só precisava treinar um pouco do inglês para realmente seguir adiante. Mas de qualquer modo, se você tiver alguma dúvida, é só postar aqui nos comentários que eu com certeza vou te responder, mesmo que seja alguma dúvida simples ou elaborada, enfim, eu vou responder qualquer pergunta nos comentários. Eu não tenho certeza quando os próximos vídeos vão sair, esse é o primeiro vídeo do canal, então se você gostou do conteúdo, ajudaria muito mesmo se você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para saber dos próximos vídeos. O foco desse canal vai ser principalmente falar sobre carreira na área de TI, entrevistas, como começar na área de TI, vagas no exterior. Eu vou também fazer alguns vídeos técnicos, principalmente da minha área de tecnologia, né, que é a área web em geral. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e falou!